Fala, galera do mistério! Hoje a história é de arrepiar e aconteceu bem aqui no coração de São Paulo. Imaginem o seguinte: você é Lucas Menezes, um jovem jornalista fascinado pelo sobrenatural, sempre em busca do próximo caso para o seu canal. Uma noite, ao chegar em casa, encontra um envelope estranho deslizado por baixo da porta, sem remetente, sem selo. A curiosidade é mais forte. Dentro, um pedaço de papel com uma caligrafia trêmula e manchada com algo que parece sangue seco. A mensagem é curta, mas congela a alma. Alguém vai morrer amanhã, às 23h13, e você vai estar lá. Um calafrio percorre a espinha de Lucas. Seria uma brincadeira de mau gosto? Uma ameaça? No rodapé da carta, um endereço quase ilegível. Rua do Carmo, 189, bem no centro antigo da cidade. Movido pela adrenalina e pelo dever de um bom investigador, ele mergulha em pesquisas. O que ele descobre só torna tudo mais sinistro. O prédio no endereço está abandonado desde um incêndio terrível em 1999. Naquela noite, uma mulher morreu carbonizada. Mesmo com o medo batendo forte, a decisão estava tomada. Ele iria até lá e registraria cada segundo. Era a história que seu canal precisava, ou talvez a última história que ele contaria. No dia seguinte, com a câmera em mãos e o coração na boca, Lucas chega ao local. O prédio é uma carcaça escura, com janelas quebradas que parecem olhos vazios encarando a rua. A fachada, coberta de fuligem, conta uma história de tragédia. Quando ele tenta forçar a entrada, uma figura emerge das sombras. É um vigia, um senhor de idade com olhos fundos e mãos trêmulas. Ele agarra o braço de Lucas com uma força inesperada e sussurra com a voz rouca: "Se recebeu a carta, já está marcado." Antes que Lucas pudesse fazer qualquer pergunta, o homem se vira e simplesmente desaparece na escuridão do corredor, como se nunca tivesse estado ali. A câmera de Lucas treme, capturando a poeira dançando no ar. E então, um som distante. Passos. Vindo de dentro do prédio vazio. Ignorando todos os instintos que gritavam para ele correr, Lucas entra. A escuridão é total, densa. Ele liga a lanterna e o feixe de luz revela paredes descascadas, entulho e o cheiro forte de mofo e cinzas. Ele avança lentamente, com a câmera gravando cada detalhe macabro. De repente, um som corta o silêncio. O choro de uma mulher, baixo e desesperado, vindo de algum lugar no andar de cima. E logo em seguida, uma voz, um sussurro gélido que parece estar bem ao lado de seu ouvido, chama seu nome. Lucas. Como aquilo era possível? Ele não tinha dito seu nome a ninguém. A luz da sua lanterna começa a piscar freneticamente. O pânico começa a se instalar. Ele aponta a luz para um canto e vê uma mesa antiga, coberta por uma camada grossa de poeira. Sobre ela, dezenas de cartas, idênticas à que ele recebeu. Ele se aproxima, tremendo, e começa a ler os nomes e as datas. Cada carta pertencia a uma pessoa que morreu de forma misteriosa ou trágica em São Paulo ao longo dos últimos 20 anos. Ele estava segurando um arquivo da morte. Em meio à pilha de envelopes amarelados pelo tempo, uma carta se destacava. A data era 13 de março de 1999, o dia do incêndio. A caligrafia era delicada, feminina. Pertencia a uma mulher chamada Helena Duarte, a vítima fatal daquele fogo. Com o coração acelerado, Lucas começa a ler. Helena não apenas descrevia com detalhes aterrorizantes como ela mesma morreria naquela noite, mas também previa o destino de várias outras pessoas, as mesmas cujos nomes estavam nas outras cartas. Era como se ela fosse uma cronista do inevitável. Mas foi a última linha, escrita com uma tinta diferente, mais fresca, que fez o sangue de Lucas gelar por completo. A frase parecia ter sido adicionada há pouco tempo e dizia:
E agora chegou a sua vez, Lucas Menezes. Ele olha para o relógio em seu pulso. 23h10. Faltavam apenas 3 minutos. No mesmo instante, a temperatura do ambiente despenca. Uma lufada de ar gelado passa por ele e o vapor de sua respiração se torna visível sob a luz da lanterna. O instinto de sobrevivência grita. Ele se vira e corre em direção à saída, mas a porta de madeira maciça não se move. Ele a empurra, a chuta, mas ela está trancada por fora. O choro que antes era baixo, agora se transforma em gritos de agonia que ecoam por todo o prédio. As dezenas de cartas sobre a mesa começam a levitar, uma a uma, voando pelo ar e formando um círculo perfeito no centro da sala. E no meio desse círculo de papel e poeira, uma forma começa a se materializar. Uma sombra feminina, coberta de cinzas, com contornos que se retorciam em dor. Helena. Era ela. A figura de cinzas se solidifica, revelando o rosto de uma mulher com uma expressão que era uma mistura impossível de tristeza profunda e um sorriso medonho. Seus olhos vazios fixaram-se em Lucas. Ela estende uma mão esquelética em sua direção e sussurra, sua voz um eco de fogo e sofrimento. Eu só escrevia o que me faziam escrever. Agora é sua vez de continuar. No mesmo momento, a carta que Lucas segurava em sua mão começa a queimar. As chamas não o machucam, mas consomem as palavras originais, revelando uma nova mensagem escrita com fogo. A próxima vítima é quem assistir. O rosto de Lucas se contorce em puro horror, e a imagem da câmera corta para a estática. O que aconteceu depois é um quebra-cabeça montado a partir de fragmentos. As câmeras de segurança da rua registraram claramente Lucas Menezes entrando no prédio abandonado naquela noite, mas nenhuma câmera jamais o registrou saindo. Horas depois, vizinhos ligaram para os bombeiros. O prédio da Rua do Carmo estava em chamas. De novo, as labaredas consumiram a estrutura antiga pela segunda vez na história. Quando o fogo foi controlado e a equipe de resgate entrou, eles não encontraram corpo algum, nenhum vestígio de Lucas. Apenas cinzas, entulho e no centro exato do salão principal, intacta e impecável em meio à destruição, uma única carta. A história poderia ter terminado aí, como mais um caso arquivado e sem solução, mas não terminou. Dias depois, outra jornalista investigando o desaparecimento de Lucas encontrou essa mesma carta durante uma reportagem no local. Em uma transmissão ao vivo, buscando respostas, ela a abriu em frente às câmeras. Dentro não havia um texto longo, apenas uma única frase, curta e definitiva, escrita com o que parecia ser carvão. O ciclo nunca termina. E no verso da folha, um desenho. Um retrato assustadoramente detalhado do rosto de Lucas Menezes. Desde que esse vídeo foi ao ar, a lenda urbana se espalhou como fogo. Pessoas de todo o Brasil começaram a relatar fenômenos estranhos após assistirem à reportagem. E alguns, os mais azarados, juram ter encontrado um envelope deixado silenciosamente sob suas portas. A história de Lucas Menezes se tornou um aviso, uma maldição digital. Dizem que a história precisa ser contada, precisa ser assistida para que o ciclo continue. Então fica o aviso: se uma carta bater à sua porta, não leia, porque quem lê escreve o próximo capítulo. Obrigado por me acompanhar nesta jornada sombria. Se você gosta de mistérios e histórias que te deixam sem dormir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Mas cuidado com o que você assiste. A gente se vê no próximo vídeo, se houver um próximo.